Olá, meu nome é Eric Peneluca Pires, eu sou aluno da disciplina Mate A38, ministrada pelo professor Luciano, e hoje eu irei apresentar aqui o meu computador simulado, né, do desafio proposto pelo professor. Antes de apresentar o meu computador, eu vou começar apresentando logo o meu programa, né. O desafio desse semestre foi calcular a sequência de Fibonacci. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, exibir aqui na tela, para mostrar aqui o meu algoritmo. Bom, para realizar esse algoritmo aqui, eu utilizei em torno de 18 instruções para poder conseguir fazer esse cálculo aqui, essas verificações. E eu utilizei, ao todo, né, eu precisei utilizar as 4 entradas. Mas onde eu faço realmente a entrada de dados são essas 3 primeiras aqui. Eu vou explicar o motivo de eu usar essas 3 primeiras variáveis aqui para entrada de dados e como é que essa quarta variável aqui ela vai funcionar dentro do meu programa. Porque de certa forma ela também é uma entrada, mas é uma entrada que eu não preciso definir de início. Tá, a minha primeira variável, eu digo qual valor eu vou querer o da sequência. Qual valor de n eu vou querer da sequência, valor de Fibonacci, né? Se eu vou querer o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, por aí vai. A minha segunda variável é o valor que eu vou armazenar para realizar o meu primeiro jump. Ou seja, é o valor que eu vou usar aqui no meu código aqui para fazer meu primeiro jump. A terceira variável é a mesma coisa. Eu também vou usar ela para um jump, só que vai ser um jump que vai ser mais adiante. Ele vai ser útil para poder fazer o controle do meu loop aqui. A quarta variável, que é a nossa variável de controle, ela vai servir para poder auxiliar aqui no meu programa. Bom, eu já vou começar explicando logo aqui, mais ou menos, como é que é o meu programa. Eu segmentei ele aqui em duas partes. Nessa primeira parte aqui, eu faço uma verificação. Ou seja, se eu quiser o primeiro termo de Fibonacci, essa verificação ela serve para descobrir se eu vou querer o primeiro termo de Fibonacci, né? Se eu for digitar o primeiro termo de Fibonacci, né? Eu entrar aqui na minha memória, o primeiro termo de Fibonacci, no PDF fica explícito que a sequência começa a partir de zero. Sabendo que a sequência começa a partir de zero, então o meu primeiro termo é zero. Ou seja, assim que o usuário vir aqui e insere 1, eu preciso retornar zero, porque esse é o valor do meu primeiro termo na minha sequência de Fibonacci. É, e basicamente essa primeira parte eu fiz aqui para poder verificar isso. Aonde eu leio o endereço, né, da minha memória aqui, onde eu inseri o dado, faço RDM, leio o endereço onde eu inseri o dado, e aí eu armazeno o valor que estava nesse endereço no meu registrador zero. Pronto. Guardei no meu registrador zero o n, né, sendo 1. Aí depois eu faço outra leitura. Nessa outra leitura, eu pego o valor que está desse jump daqui, que é um jump que assim é específico para esse programa, tanto esse jump quanto esse jump daqui. São variáveis que assim eu criei para poder para fazer com que o meu programa ele funcione da forma correta, entendeu? Não é que é necessário, mas para o meu programa precisa. Aí eu guardo esse valor desse primeiro jump no meu último registrador, que seria o meu registrador 3, o meu registrador 1. Depois eu faço uma verificação aqui, né? Eu verifico se o registrador 10, que seria o meu registrador 2, ele é igual ao meu registrador 1. Se o meu registrador 2 ele é igual ao meu registrador 1. Esses registradores, até aqui, eles não foram nem mencionados. Mas é importante fazer essa verificação, vocês vão entender o porquê aqui embaixo. Se eles forem igual, beleza. O meu EQ, né, como é uma instrução que retorna 1, ele vai retornar 1 para o meu RA, e o meu RA ele vai salvar esse valor de 1. E que no caso eles são, porque até então eles são 0, não foram utilizados, esses dois registradores aqui, que é o registrador 2 e o registrador 1. Aí eu pego esse valor, que foi para o meu registrador acumulador, né, que foi para o meu RA, e eu jogo ele no meu registrador 1. Ou seja, agora o meu registrador 1 ele passou a ter 1. Por que isso aqui é importante? Porque o meu primeiro termo é 0. Ou seja, o meu n é igual a 1. O meu registrador 0, ele está com 1 aqui. E se ele está com 1 aqui, e fazendo essa comparação aqui, eu consegui obter 1 também, e comparando agora os valores através da comparação que eu fiz anteriormente, eu consigo perceber que o valor é 1. Se o 1 for igual a 1, aí eu faço o meu jump é, pegando aqui, né? Eu faço o meu jump usando o 11, que foi o que eu utilizei aqui para poder armazenar o endereço do meu primeiro jump. Esse meu primeiro jump, que é o que vai saltar para o final do programa. Por quê? Se eu quero o primeiro valor, para que eu vou entrar no loop? Não faz sentido nenhum. Eu já pulo direto para o final do programa. E nessa que eu pulo direto para o final do programa, eu vou lá e continuo armazenando zero, no caso, né? Que seria o meu valor aqui. O meu primeiro valor da minha sequência. Ok. Isso é só para verificar se o meu primeiro n, se ele vai ser 1. Se ele for 1, eu vou lá e retorno meu zero. Mas aqui é que entra a parte interessante, que foi a parte do loop da sequência, né? Nessa parte do loop da sequência, o código, no caso aqui, né? Nesse aqui, quando eu verifico se o registrador 0 e o registrador 1, eles são iguais. Se ele me retornar um 0 aqui, o meu RA retorna 0 e o meu jump, ele não pode executar. Frisando só uma coisa aqui, pessoal, que eu acabei percebendo depois. Por conta da arquitetura do meu computador, o meu jump ele usa
os valores de RY, ele não usa os valores de RX, né? RX seria esses primeiros dois valores aqui. Isso acontece com uma certa frequência aqui, mas depois eu mostro. É, fazendo essa aspas aqui, agora vamos continuar. Se o meu RA ele me retornasse zero, o jump ele não entraria. E o jump não entrando, aí o que ia ocorrer? Eu ia armazenar no meu último endereço, que é a minha variável de controle, o valor do meu registrador 3. O meu registrador 3, como vocês já sabem, é o valor que ele vai receber agora. Ele já recebeu o 1, né, no caso. Aí eu armazeno o 1 aqui na minha variável de controle. Esse 1, ele é importante por quê? Porque é através desse 1, desse 1 e desse 0, né, que ele era 0 antes de ser 1 e agora ele é 1, né, e tal, que é através desse 1 que eu vou conseguir fazer o controle dentro da minha sequência de Fibonacci. Por quê? Porque esse 1, ele meio que vai ser o meu decrementador do meu programa, do meu while aqui, né? Ele vai servir como parâmetro para verificar o valor de n. Isso aqui a gente vai ver agora. Beleza. Isso daqui é considerando que seja um n maior, né? Um número maior aqui. Sei lá, um 8. Sei lá, um 4. Beleza, coloquei um aqui. Aí agora eu vou fazer a leitura do último endereço. Pegar esse 1. E eu vou armazenar nele de novo. Armazenei um no 1, novamente. Já já eu explico por que isso acontece, porque isso daqui é um loop, mas... Beleza, armazenei um, coloquei um aqui. Aí agora o que vai acontecer? Eu vou subtrair o RX do RY. Ou seja, se eu tenho um RX, né? Sei lá, um RX que é 7, que é 2... Vou usar números mais próximos, porque eu preciso terminar de explicar e apresentar o meu computador também, senão eu vou ficar aqui o dia todo explicando o código. Mas aí eu vou fazer a subtração dessa variável de controle, que vai ser 1, sempre. Sempre não, né? Até onde ela for 1. Que ela vai ser 1. E ela vai subtrair pelo meu RX00. O meu RX00 é o N. Quando eu faço essa subtração, eu diminuo o valor de N. Ou seja, se o meu N antes era 2, se o meu N antes era 7, 8, ele era 2, ele vira 1, ele vira 7, ele vira 6. Eu subtraio um valor do meu N. E depois que eu faço essa subtração, eu movo do meu RA, né? Porque a minha subtração, ela executa, o valor dessa subtração, ele vai para o meu registrador acumulador. Aí eu movo do meu RA para o meu RX. Nesse caso, eu estou movendo o valor dessa subtração para o meu registrador zero, que seria o meu próprio valor de N. Então N vai ser uma referência no meu código para eu ir decrementando e fazendo as minhas operações, né, de soma. Soma um número com outro. Aí pega o resultado disso, depois soma com o último, entendeu? Vai servir para isso. Logo depois que eu fiz isso, beleza, decrementei. Agora o meu N diminuiu 1. Aí eu vou usar os meus dois registradores, que são os que vão ficar ali, ó, somando, fazendo ali o tic-tac deles ali, ó. Que vai ser o meu registrador 1 e o meu registrador 2. Ou seja, esses dois registradores aqui do meio. Imagina que isso aqui são 4 registradores. Os meus dois registradores aqui do meio, eles vão ficar somando ali, somando entre si. E a lógica vai permanecer ali sempre... Opa, desculpa. Em volta deles. Tudo bem. Somei o valor. O valor foi pro meu RA. Agora que esse valor foi pro meu RA, lembrando, o valor tá no meu RA. Eu prendi a soma lá. O valor tá no RA. Eu vou copiar eu vou fazer um mov de RX a RY, copiando o valor de RY, jogando o valor de RY para RX. Ou seja, RX aqui, nesse caso, o meu registrador X, ele vai ser, aqui é o registrador 1, né, 01. Ele vai ser o meu menor valor aqui, o meu menor valor, eu digo assim, o meu último valor antes da soma na minha sequência de Fibonacci. Aí, sabendo disso, eu joguei o valor de RY para RX. Pronto, salvei o valor de RY em RX. Eu salvei a minha última soma. E logo depois que eu salvei esse meu último número, não é a minha última soma, esse meu último número, aí eu jogo o valor do RA, que foi o resultado da minha soma, que eu estava segurando ele até agora, para o RX. Ou seja, RX vai ser sempre o maior valor, já vai ser o valor somado aqui dentro do loop, enquanto, ou ao contrário, RY já vai ser o valor somado aqui no loop. Quando eu digo RY, novamente, não estou me referindo a um registrador RY, estou me referindo ao registrador 10. Ou seja, o meu 01 vai ser o meu valor desatualizado e o meu 10 vai ser o valor que vai receber o resultado da soma. Beleza. A lógica, a dificuldade da sequência de Fibonacci acabou aqui. Por quê? Agora que eu consegui guardar o valor da minha soma no meu RY, entre muitas aspas, e o meu RX ele armazena o meu último valor que vai somar com esse RY quando o loop voltar, eu verifico se o meu RX
ele é menor que o meu RY. Só que esse RX e esse RY não tem nada a ver com os valores da soma. Esse RX e o RY é o meu valor de N e a minha variável de controle. Lembra que a minha variável de controle, quando o N ele passa de 1, ela se torna 1, e aí vai ocorrendo toda essa sequência de decrementos e tudo mais. Então, a minha verificação vai ser, é, a minha variável de controle, ela é menor que N? Se sim, beleza. Ele vai cumprir o LT aqui, que é o less than. Aí o meu RA, ele vai receber 1, que é o valor dessa comparação. Esse 1 vai ficar aqui, ó, salvo no meu RA. Beleza, salvou 1 no meu RA, tranquilo. Pô, Eric, agora que salvou 1 no meu RA, aí a gente vai fazer um RDM, pegando o endereço 10, que é o meu 00010, o meu terceiro valor. E vou pegar o meu terceiro valor e vou jogar no meu último, que é na minha variável de controle. Porra, logo depois que eu fiz isso, o que vai acontecer? Aquele 1 que estava segurando aqui na minha acumuladora, como ele vai estar ativo, eu vou garantir esse meu último jump. Por quê? Porque quando eu faço o RDM, é, quando eu faço o RDM do endereço 3, que é o meu jump para loopar, que é o meu valor do outro jump, e eu armazeno ele no 1, quer dizer que eu vou usar esse valor em algum momento. E eu vou usar ele aqui, agora. Eu só fiz isso daqui para garantir que eu vou conseguir usar ele. Então eu faço o meu jump, e o meu jump vai ser para onde? Vai ser para o meu valor 1, que foi onde eu peguei agora, aqui, o meu jump para loopar. Peguei o valor do jump para loopar, se o meu acumulador for 1, ele vai voltar, vai repetir o loop, e aí, já sabe, né? Vai repetir o loop, vai voltar e tal. E vai ficar nessa daí até ele ver que a minha variável de controle, ela não é mais somente menor do que o meu n. Ou seja, quando o meu n decrementar a ponto dele ser igual à minha variável de controle, o meu loop ele vai acabar. Dito isso, o meu loop acaba e ele grava, né, no registrador 1, que é a minha própria variável de controle, que era usado como variável de controle, o valor do meu RX11, que no caso vai ser o valor que está presente no meu registrador 3, que é o meu registrador que eu vou usar para fazer a soma. Gravei esses valores, o meu registrador 10 no caso, o meu registrador 2, R0, R1, R2, R3, isso, o meu terceiro registrador, meu registrador 2. Dito isso, acabou a conta. Consegui finalizar aqui a sequência de Fibonacci. Eu vou mostrar aqui, vou exibir aqui os dois casos, uns dois casos aqui, que foi o caso do E9, né, quando ele ultrapassa, e vou colocar o caso aqui do sendo N, sendo 1, para poder a gente pegar o valor de 0. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é a minha memória, e eu vou executar aqui agora. Aqui, ó, a minha primeira entrada vai ser o N sendo 1, e aqui são os valores do meu jump para poder eu conseguir acertar o jump dentro da minha própria memória. Rodei, ele retornou 0. 0 é o meu valor final. O route aqui ligou, acabou o programa. Agora eu vou fechar aqui para poder testar com valores mais altos. Novamente, porque eu não fiz pino de limpar, tive muito problema. Um momentinho, a loja tá abrindo aqui. Prontinho. Deixa eu exibir aqui agora na tela. Sumiu aqui. Pronto, apareceu. Agora eu vou fazer o teste como sendo o meu valor, sendo o oitavo valor da sequência, né? Deixa eu rodar aqui mais rápido, porque senão vai demorar. Pronto, aqui o meu oitavo valor da sequência, 0D. Deu certinho, 15. E por aí vai. A única coisa que eu não fiz, que não foi implementada no meu circuito, foi a lógica de conseguir implementar o transbordo, né? Um número que seja acima de 255, eu pego o, o valor de antes e o valor de depois e imprimo os dois na memória. Eu não consegui fazer essa lógica aqui através do próprio circuito. Eu acabei criando uns armenguezinhos e tal para poder fazer essa comparação, só que eu não consegui. Mas aí, bora lá. Eu vou explicar logo aqui o circuito e depois eu volto para essa questão. Primeiro, o meu circuito, como o professor havia especificado, não haveria memória ROM, seria tudo feito na memória RAM. Aqui eu vou começar apresentando logo a minha UC. Eu não consegui deixar o circuito em caixas porque o Logisim ele tá muito bugado, velho. Eu coloquei o circuito na caixa, só que o circuito não funcionou. E fiquei com esse problema aí, acabou que eu organizei o circuito aqui na main e eu vou fazer a apresentação dele aqui. Aqui eu tenho o meu decodificador de instrução, e aqui, né, as minhas instruções e tal. Não tá tudo na ordem, os meus comparadores aqui, já explico o motivo.
do porquê. O meu decodificador de instrução, o meu contador de programa. Aqui eu faço a entrada do meu SRY. Inclusive, por isso que o meu jump, é, ele tá funcionando daquele jeito ali. Foi por conta da forma que eu acabei implementando o meu banco de registradores. Logo mais eu irei mostrar. O meu contador normal, eu fiz essa portinha aqui, né, para ele gerenciar, para ele travar o clock quando tiver uma instrução de leitura ou uma instrução de escrita. O meu registrador de instrução, onde eu recebo o dado da minha memória, o dado bruto da minha memória, e eu segmento a instrução, né? Segmento a instrução, o RX e o RY. Aqui eu coloquei uns circuitos aqui que vai fazer parte um pouco da lógica aqui, né? Do MOV do RXRA e no MOV do RXRY. Já já eu dou uma voltada para poder explicar um pouco esse circuito aqui. Mas deixa eu subir. Bom, esse daqui sinceramente foi o maior desafio do trabalho. O banco de registradores. Eu estava fazendo o banco de registradores de uma outra maneira. Só que a maneira que eu estava fazendo, como é uma memória só e o banco ele precisa desse dado, do dado mesmo, que é o dado que só vem através da RDM, acabava que o meu banco, quando atualizava o clock, ele perdia os valores. Aí o meu banco ficava recebendo aqui dentro dos valores dos próprios registradores, né? FFF. E a maneira que eu encontrei de fazer com que isso parasse foi na entrada do meu banco, do meu Demux aqui, do meu banco, que dá acesso pro meu banco. Eu coloquei pro Demux ele fazer essa seleção aqui, né? Através dos meus registradores, do meu RX. E aqui eu coloquei uma porta, que vai ser basicamente quando é que isso daqui vai ativar. Isso, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas o fio, ele tá ligado ao meu Write Enable de cada registrador desse aqui. Como o meu fio, ele tá ligado no Write Enable, e a minha entrada, ela tem essa porta-hora aqui, de três pinos aqui. O que eu pensei? Eu pensei, poxa, eu não posso ficar atualizando meu banco e perdendo o valor que está dentro dele. Aí eu coloquei essa porta daqui, dentro da entrada do meu Demux, porque aí o que? O meu banco, ele só ia gerenciar, ele só ia começar a ativar o meu write enable, ele só ia ativar a partir da leitura de algum dado. Leitura, movimentação de algum dado. Isso daqui fez com que eu resolvesse a maior parte dos problemas no circuito, porque fora isso, que é a parte do armazenamento da memória, a segunda parte mais complicada é o sincronismo, é garantir o sincronismo entre os componentes. Aqui no meu banco, a saída dos meus registradores, elas ficaram aqui ligadas nesse MUX aqui, onde um é administrado pelo RX e o outro é administrado pelo RY. Só que essa lógica eu percebi que ela não funciona muito bem porque eu tive que adaptar, por exemplo, o jump, porque ele não caía no SRX, ele acabava caindo no SRY. E por aí vai. Foram algumas adaptações até isso aqui funcionar. Aqui tem o meu RA, o meu registrador acumulador. A entrada dele é o resultado. Esse túnel de resultado aqui é um túnel que está na minha ULA. E eu tenho esse túnel aqui de salvar RA também, que é um túnel que esse circuitinho aqui ele vai estar na minha ULA também. E aqui é a saída do meu RA, né? Esse túnel de RA. Eu vou mostrar aqui o circuito. Esse salva RA, ele foi o que eu fiz aqui para poder garantir que o meu RA ele não iria perder um valor de uma expressão, depois de uma expressão aqui da minha ULA. Por quê? Porque o meu resultado, como ele vem da minha ULA e ele vai direto pro RA, para a entrada da RA, então eu sabia que eu precisava salvar esse valor. E com o Write Enable desconfigurado, acabava que esse valor ele não ficava salvo. A minha ULA, eu fiz tudo em um MUX direto. O meu decodificador de instrução, eu configurei ele aqui para que... Na realidade, eu não ia fazer nem todas as instruções. Eu só ia fazer de instrução aqui coisas que realmente eu ia aparecer. Mas acabou que eu escolhi colocar todas as instruções aqui para poder fazer essa garantia aqui do meu salve RA. Na minha ULA aqui, eu consegui fazer todas as operações. Eu fiz as operações de comparação aqui, né? Igual, maior, menor, menor igual, maior igual, vezes, soma, subtração. Tudo isso sendo controlado através da minha instrução. Eu estendi minha instrução para 5 bits, usei um seletor aqui, estendi ela para 5 bits, e com a minha instrução estendida para 5 bits, eu usei somente as entradas que eu precisaria para poder fazer as operações aqui da minha ULA, né? E o resultado da minha ULA eu joguei direto no meu RA. Agora que eu já expliquei um pouco da ULA, eu vou para cá. Para cá, Aqui tem algumas lógicas aqui que ficaram um pouquinho avulsas. A primeira lógica, que é a lógica do meu jump, eu verifico se o RA ele é igual a 1. Coloquei o RA ele tem 8 bits, a minha constante 1 também. Eu verifico se ele é igual a 1 e se minha instrução jump está ativa, né?
Porque o jump ele só pode sair quando isso daqui for verdade. Perdão. Aqui eu fiz a lógica do meu mov RXRA e do meu mov RXRY. As duas elas mandam para minha memória de dados, que fica, que também, né, é a entrada do meu banco de registrador. Por isso que eu falei que de vez em quando acontecem umas loucuras aí que ele acaba enviando uma coisa muito específica que era de SRY para SRX. E eu só descobri isso enquanto eu testava no circuito. Basicamente não tem muito mistério. Essa foi a minha UC, a minha ULA, o meu banco, o meu RA. E aqui eu vou mostrar agora a minha memória. A minha memória, eu segmentei a saída, né? A saída aqui para eu pegar os dados. Tem a saída de leitura, que no caso é o que eu uso para poder ler, para colocar no meu banco de registradores, que é só quando o RDM está ativo. É uma saída que, assim, é para dados. Ou seja, isso daqui é dado, não tem instrução, não tem RX, não tem RY junto. Eu preciso mandar para cá. Aí eu mando para lá e aí ele faz todo o trabalho. Aqui tem o Write Enable e o Output Enable, né? O WE e o OE, aqui da minha memória. Configurar isso daqui deu muito trabalho, porque quando eu terminei o circuito, eu percebi que o meu circuito ele não tinha realmente problemas. Ele não tinha um problema específico. Tudo rodava, todas as instruções rodavam. Só que o maior problema disso daqui tudo foi como a memória ela tem a leitura assíncrona. Por algum motivo ela não funciona sem a leitura assíncrona. De vez em quando você dá um RDM que era para ele travar, mas quando ele volta ele acaba voltando lendo essa e a próxima. E aí para sincronizar tudo isso eu precisei fazer essa lógica daqui. Por exemplo, essa lógica daqui de cima, ele, ele, ele trava o meu story se o meu story ele vier logo após de um jump. Ou seja, ele trava o meu story se o story ele vier logo após de um jump válido, né? Lembrando. Que foi basicamente o que eu usei aqui no meu programa para poder fazer com que meu programa tivesse o funcionamento perfeito. Logo depois disso, aqui está onde eu escolhi, né? Os dados. Queria fazer o RDM e o STR da minha entrada, das minhas 4 possíveis entradas. Aqui ele verifica no computador se o RDM STR está ativo. Que aí quando ele verifica eu já consigo acessar esses dados. E aqui ficou a entrada da minha memória dos dados, onde eu coloquei o meu SRY. E é isso. Esse foi o meu computador simulado. Eu espero que o meu trabalho tenha cumprido o máximo de requisitos possível. Eu sei que eu não fiz a questão do transbordo, mas eu acredito que foi um trabalho que cumpriu de forma boa os requisitos propostos. Muito obrigado, professor, pela matéria, pelo desafio. Foram 2 longos meses, mas eu consegui. Tchau, tchau. Valeu.